E eu queria hoje que vocês se acomodassem na cadeira de vocês, porque hoje a gente vai fazer uma viagem por alguns terceiros dias da palavra. Várias coisas importantes acontecem ao terceiro dia. E eu queria que vocês prestassem atenção no que vai ser dito aqui, porque a gente vai fazer uma viagem por vários terceiros dias. Então, bem-vindos ao terceiro dia, porque hoje, de fato, é o dia que a gente celebra o terceiro dia, né? E o que é o terceiro dia, gente? Se você for vendo na Bíblia, existe um padrão sobre o terceiro dia. O terceiro dia é aquele dia em que o milagre chega, a resposta vem, coisas boas acontecem ao terceiro dia. É um dia que fala sobre vida nova. Você vê, por exemplo, Esther. Esther jejuou por 3 dias e depois do terceiro dia, ela recebeu a graça e o favor. A gente tem Jonas, que ficou 3 dias na barriga do peixe, né? E depois de 3 dias, aquilo que parecia morte se tornou vida. Nós temos Abraão, que depois de 3 dias caminhando, ele subiu naquele monte e Deus proveu um cordeiro para morrer no lugar do filho dele. Então, vários eventos interessantíssimos da Bíblia acontecem ao terceiro dia. E são todos eventos relacionados à vida nova, novos começos, milagre de Deus, resposta de oração. Várias coisas acontecem ao terceiro dia. E tem um evento muito interessante que acontece ao terceiro dia, que é justamente o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus, ele acontece 3 dias depois de um evento muito específico. Qual é esse evento, Bruna? É a chamada de Natanael. Natanael, para quem não sabe, era um discípulo de Jesus. E quando Jesus ele chama Natanael, é justamente essa história aqui. E eu queria que vocês pensassem comigo no seguinte. Vamos supor que a gente está diante de uma geração em que está esperando a vinda de Jesus. Você sabe que o Messias vai vir e ele vai vir a qualquer momento. Existe uma promessa que vai vir um cara, um salvador, ele vai libertar o povo. E você sabe disso. E aí começa a aparecer um monte de gente dizendo que é o Messias. Ah, porque eu sou o Messias. Lembra tinha um cara assim no Brasil, lembra? Que ele se vestia de Henri Cristo. Ele se vestia de... Morava perto da casa do Jack, gente. Olha, morava perto da casa do Jack. Então você imagina, você vive numa época em que a qualquer momento Jesus pode aparecer, o Messias pode aparecer, como se ele não tivesse aparecido ainda. Então esse era o cenário dos discípulos. Gente, vai aparecer alguém e alguém a qualquer momento vai dizer que é o Messias e a gente vai precisar seguir esse cara. Só que você imagina, chega um cara e fala que é o Messias. Você fala, será que é o Messias? Estranho, hein? Esquisito esse cara aí, feio, não acho que o Messias seria assim. Então você começa ali a desconfiar de certa forma. E aí você tem Jesus encontrando com Natanael. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. É ele, meu filho, o Messias chegou. E disse-lhes Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quer dizer, ele deu aquela desdenhada, né? Porque Nazaré não era uma cidade muito bem vista. Então ele, peraí, o Messias, aquele cara que a gente está esperando, o libertador. Nazaré? Não. Não acredito, não. Eu não sei de onde vocês são, mas eu sou de Jandaia do Sul, uma cidade de 20 mil habitantes. Né? Então a pessoa fala, Jandaia do Sul, de onde você é? Eu falo, Jandaia, onde fica? Fica entre Maringá e Londrina. Conheço Maringá. Ninguém conhece Jandaia. Você tem que falar, fica entre Maringá e Londrina. Sei que é Jandaia, nananã. Terra do Ratinho, terra do Ratinho, nananã. Então, assim, as pessoas geralmente elas desdenham, né? Nossa, Jandaia do... Nazaré, o outro lá, meu marido veio de São Gonçalo, vixe, carioca, pastor carioca, vixe, vamos nessa igreja. Então, assim, as pessoas, elas têm o costume de dar essa desdenhada. E foi o que Natanael fez. Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe só falou assim, vem e vê. Não vou falar mais nada, só vem e escuta o homem. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Essa palavra no original, ela é culpa. Eis aí um verdadeiro israelita que é íntegro, é inteiro, que não comete erros. E é muito interessante, porque Natanael tinha acabado de errar. Ele tinha acabado de ser presunçoso, orgulhoso, tipo, Nazaré, estava desdenhando, né? Isso não é legal, concorda comigo? Então ele tinha acabado de ter uma postura um tanto quanto não tão legal com relação a Jesus, mas Jesus
em sua infinita bondade, olha para Natanael, que tinha acabado de desdenhar ele. Ah, Bruna, mas ele não sabia. Ele sabia, porque ele era Deus. E a gente vê que depois ele sabia tudo sobre Natanael. Vocês lembram da história da mulher de Samaria? Ele sabia tudo sobre a história da mulher de Samaria, então ele sabia que isso tinha acontecido. E essa frase de Jesus, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, é uma frase que Jesus, ele falou para Natanael, mas essa é a forma que ele quer demonstrar para mim e para você como os céus nos veem. Todas as vezes que o céu nos olha, que Deus nos olha, ele nos vê com a lente de Cristo. E ele olha para a gente através dessa lente e ele fala, eis ali um filho amado, em quem não há dolo, em quem não há culpa. Porque quando eu olho para ele, eu vejo ele coberto pelo sangue de Jesus. E aí a gente começa a entender esse olhar celestial. E eu acho que a gente precisa na nossa vida desse olhar celestial. Sabe, a gente precisa conseguir olhar para as pessoas e ver além dos defeitos, além dos problemas. A gente tem que olhar para as pessoas e ver elas como o céu as vê. E aí, quando a gente começa a olhar para as pessoas e ver as pessoas como o céu as vê, porque é exatamente isso que Jesus faz comigo e com você, a gente inevitavelmente começa a tratar essas pessoas de um jeito completamente diferente. Porque você não vê mais os defeitos, os problemas, você fala, peraí, ali está um filho amado de Deus. Eu quero olhar para essa pessoa, Jesus, como você olha. Eu quero colocar a minha lente celestial e eu realmente quero orar para que vocês coloquem essa lente celestial. Para que vocês olhem para as pessoas além dos erros dela. Porque quando você faz isso, você exerce o mesmo olhar que Jesus tinha. Ele olhava com esse olhar e a partir disso, ele tratava a pessoa não como ela era, mas como ela ia se tornar. E é isso que Jesus faz comigo e com você. Ele não te trata pelo que você está oferecendo no momento, a partir dos teus defeitos e das tuas qualidades, mas ele consegue ver a obra perfeita, a obra concluída, sabe? Ele consegue ver durante o trajeto como você vai se tornar no final, e ele te trata durante o trajeto como se você já fosse essa obra perfeita e concluída. E é esse olhar que a gente tem que ter com as pessoas. Quando você olhar a tua esposa, teu esposo, é tão estranho falar esposo, teu marido, tua esposa, teu marido, teu filho, tua filha, apesar dos defeitos, coloque a lente de Cristo para você enxergar como Jesus vê. Pai, eu quero enxergar essa pessoa como os céus enxergam. Porque você vai começar a tratar ela não mais baseado naquilo que ela faz, deixou de fazer, nos erros, mas eu consigo enxergar em você aquilo que Deus vê. E por te enxergar dessa forma, eu vou te tratar com graça, com favor imerecido. E, gente, inevitavelmente essa pessoa vai começar a se transformar. Porque é isso que acontece com Natanael. E aí, disse-lhe Natanael, peraí, falou que eu não erro, falou que não tem dolo, me conhece de onde? Me conhece de onde? E Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Gente, para pensar, lembra que eu falei para vocês, a gente está num tempo em que você está esperando o Messias. E essa simples frase de Jesus faz você dizer o seguinte, Natanael respondeu, Rabi, ele reconhece, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Peraí, você é aquele que a gente está esperando, você. Ele esqueceu se veio de Nazaré, se não veio de Nazaré. Quando Jesus disse essa simples frase, eu te vi, estando tu debaixo da figueira, gente, isso converteu Natanael. Natanael aceitou Jesus como Senhor e Salvador naquele momento. Olha que coisa linda, porque é uma frase muito simples, gente. Você está esperando o Messias, aí a pessoa fala, eu te vi aquele dia que você estava sentado lá debaixo daquela placa lá da igreja. Aí você fala, gente, esse é Jesus, esse é o Messias. Aparentemente, é uma frase extremamente simples. Eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Mas essa frase, ela mudou a vida de Natanael, e ela é a frase que muda a nossa vida. Porque tem muita coisa contida nessa frase. Provavelmente, a gente não sabe, a Bíblia não diz, mas provavelmente Natanael teve um momento com Deus debaixo de uma figueira, onde ele deve ter dito alguma coisa e esperava uma resposta. E ali quando Jesus disse isso, é como se Jesus dissesse, sou eu aquele Deus que você estava conversando agora, há pouco tempo atrás, esse sou eu. Mas além disso, se você for olhar por trás dessa frase, eu vi você estando debaixo da figueira, a gente começa a ver
detalhes incríveis da palavra. Figueira, ela representa na Bíblia muitas vezes Israel, ela aponta para Israel, mas ela aponta também para as nossas imperfeições, para aquilo que a gente quer esconder, aquilo que a gente não quer mostrar, aqueles problemas que a gente não quer mostrar para Deus, aquele medo que é só meu, aquela justificação de estimação. Eu sou assim porque eu sofri a minha vida inteira, e por eu ter sofrido a vida inteira eu posso sim tratar as pessoas desse jeito. Afinal de contas, você não sabe como foi a minha infância e como fui tratada pelo meu pai, e agora, baseada nisso, eu posso sim te ignorar, porque olha como eu fui. Então a gente tem essas justificações, a gente carrega essas autojustificações. E olha que interessante, se a gente voltar lá em Gênesis 3:7, naquele cenário, Adão peca, come o fruto proibido, e aí ele abre o olho e ele percebe, caramba, eu estou pelado, estou nu, o que eu faço agora? Ele vai e ele diz o seguinte, a Bíblia diz o seguinte: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então a primeira coisa que Adão e Eva fizeram foi: vou botar uma folha de figueira aqui para esconder o quê? Esconder aquilo que eu acho que está errado. Porque vai que Deus olha e vê esse lado que está errado, e vê esse defeito, e vê esse problema, sabe? E vê esse lugar que é tão difícil, eu não vou mostrar isso para Deus não. Então a figueira, ela mostra, ela tapa justamente esses lugares na nossa vida que a gente não quer deixar Deus entrar, os nossos medos, as nossas frustrações. Ou muitas vezes a figueira é a nossa autojustificação. Tá vendo, Senhor? Cobri aqui com a folha da figueira. Tá vendo, Deus? Estou fazendo tudo certo. Tá vendo, Senhor? Estou jejuando, então por isso me abençoe, Senhor. Então a figueira é justamente isso. É a nossa forma de tentar esconder medos, problemas, pecados, seja lá o que for, de Deus. Ou tentar nos justificarmos para Deus. Tá vendo, Deus? Estou escondido aqui, hein? Estou escondido aqui, ninguém tá vendo nada, hein? Porque aqui, ó, eu tô orando, estou cantando, estou fazendo, então tô bem contigo, né, Senhor? Então são todas as formas que a gente encontra para poder se justificar diante de Deus. Essas auto-justificações e esses lugares que a gente tenta esconder. E aí vem Deus, nesse dia, tira essa folha de figueira e cobre eles com túnicas de pele. Ele tira a folha da figueira e ele bota o quê? Túnicas de animal, túnicas de pele. O que é que significa isso? Isso aqui, gente, é um retrato da cruz. Isso aqui é um retrato da cruz. Olha só, para de tentar se justificar, para de tentar se esconder. Eu já te vi. Eu preciso trabalhar num campo de vulnerabilidade. Jesus, ele só trabalha na rendição completa. E aí quando Deus ele faz isso, ele está falando: olha, eu estou vestindo vocês figurativamente da pele do cordeiro, mas daqui a muitos anos vocês vão ser vestidos espiritualmente pela pele do cordeiro. E vocês não vão mais precisar se auto-justificar, porque eu vou tornar vocês justos a partir do que Cristo fez. E aí quando você crê em Jesus, você vai se tornar a justiça de Deus. Isso aqui era um retrato claro da cruz. E aí é muito interessante que Jesus fala o quê? Eu te vi debaixo da figueira. Natanael, para de se esconder. Eu te vi, para. Você não precisa mais se esconder. Eu te vi com esse medo que você tem. Eu te vi com esse problema que você não consegue se livrar. Eu te vi tentando se justificar. Eu já te vi. E você quer saber da boa notícia? Eu ainda assim quero que você me siga. Mesmo conhecendo tudo. Eu te conheço. Gente, eu conheço tintim por tintim de você. E mesmo assim, eu te quero. Olha que amor tão grande, gente, que resolve permanecer, mesmo diante de tanto problema. Sabe, quando você está às vezes conhecendo uma pessoa, você começa a ver que a pessoa é problemática, você fala: cara, não quero mais. Tem problema demais, estou vendo que vai dar ruim, quero isso para minha vida, não. Jesus não é assim. Jesus é aquele que permanece, Ele conhece cada detalhe, Ele nos conhece, e mesmo assim Ele decide ficar, e mesmo assim Ele decide permanecer, sabe? E é maravilhoso saber que Jesus... Gente, a Bíblia fala uma coisa que eu acho fantástica: Ele conhece os fios de cabelo da cabeça. Você tem noção que tu perde cabelo todo dia, né? Sim, você perde... Quem falou: nossa, tá com queda capilar, tem cabelo no chão. Eu perco cabelo ou não perco, amor? Rafael fica chateado, não tenho culpa. Ele vem com aquele chumaço, um gremlin, quase dá para criar o cabelo, né? Dá para botar para ninar o tanto de cabelo que cai. Sabe o que isso significa? Que o cuidado é diário. Gente, Ele sabe tudo, todos os dias, os detalhes da gente. Isso é maravilhoso. Porque o cabelo cai todo dia, então Ele está ali cuidando diariamente. Ele fala: eu quero permanecer, eu decido permanecer. Isso é maravilhoso. Ele nos conhece, gente. Ele não é falho como a gente, Ele nos conhece. Esses dias eu passei uma na escola, eu fui
Teve reunião lá, teve apresentação do João, né? A apresentação do João na escola, daí a coordenadora chegou para falar, para contar uma coisa do João. Falou, o nome dela é Adelita. A Adelita, a Carol tá aqui da escola, eu tô expondo a pessoa. Ai, gente. Enfim, a Adelita chegou. A Adelita falou, eu vou contar uma do João, muito boa, que o João fez. O João veio dedurar um amigo dele para mim. Aí ele chegou para mim e falou assim, não falou o nome dela, falou, viu, o Dante tá indo contar tudo para a Adelita, viu? Só que ela era a Adelita. Então, ela veio contar isso. Não, porque o João veio falar para mim, viu, o Dante está indo contar tudo para a Adelita. E ela começou a dar risada, porque ela era a própria Adelita. O Rafael olha para ela e fala, quem é a Adelita? Eu falei, cara, é ela. A graça está no fato de que ela é a Adelita. É ela, meu filho. Aí ela ficou sem graça, eu tive que intervir. Falei, tá o pai, tá o filho, né? Tá o pai, tá o filho. Você é Adelita. 4 anos a criança estuda aqui, você não sabia que ela era Adelita. Teve 2 reunião com a mulher. Que vergonha. Enfim, gente, Jesus não é falho. Graças a Deus, Ele nos conhece. Glória a Deus por isso, entendeu? E Ele decide permanecer. E é justamente nesse cenário, sabe, de fraqueza, de vulnerabilidade, esse é o melhor cenário para Jesus agir. Esse é o melhor cenário para Jesus agir. Para a gente conseguir de fato viver o que representa o terceiro dia, a gente tem que abrir mão do controle. Ele me viu, você me viu, me pegou, hein, Jesus? Me pegou aqui, hein? Eu não quero mais me esconder, eu me rendo. O melhor cenário para Jesus trabalhar é o cenário de rendição total. Tira a folha de figueira, escolhe botar a pele do cordeiro e fala, eu quero Jesus. Jesus, eu quero você em todas as caixas, eu quero você em cada milímetro, em cada centímetro do meu corpo. Porque nesse cenário de rendição é que Jesus fala, deixa comigo, o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza, não é na tua fortaleza, porque é justamente quando sou fraco é que sou forte. Porque se eu sou forte eu não preciso de Deus, mas se eu sou fraco aí eu oro, aí eu peço oração, aí eu vou atrás. Então o cenário da fraqueza é o melhor cenário para Deus falar, deixa comigo. Porque aí a gente se rende. E é isso que Deus quer. E, gente, essa frase foi tão forte para Natanael, que Natanael falou, ei, esse é o Filho de Deus. Você é o Deus de Israel. E Jesus falou, porque eu te disse, te vi debaixo da figueira, você crê? Coisas maiores do que estas você verá. Você vai ver, espiritualmente falando, essa folha de figueira saindo. E agora, lembra lá no Gênesis? Aquela pele de cordeiro. Agora você vai presenciar um cordeiro sendo dilacerado. Um cordeiro sem mácula, sem mancha, para te cobrir. Para que você agora tenha uma vida plena, uma vida abundante. E aí eles começam a caminhar. Natanael começa a caminhar com Jesus. Né? E olha que interessante o que diz Gálatas 3:27, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Você está vestido de Jesus. Gente, vocês estão vestidos de Jesus. Espiritualmente falando, quando Deus te olha, Ele vê o próprio Cristo. Você está vestido de Jesus. Você está vestido de Jesus. Isso é tão lindo, gente. E aí você começa a caminhada de Natanael com Jesus. Antes da gente entrar nessa caminhada, Salmo 139, Senhor, Tu me sondastes e me conhece. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe você entende o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Para onde eu irei do Teu Espírito? Ou para onde eu fugirei da Tua face? Se eu subir ao céu, no meu melhor dia, no auge da minha vida, lá Tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, no meu pior dia, naquele dia que eu acho que eu não vou aguentar, que não tem solução, eis que ali Tu estás também. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo tão especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Gente, Ele te conhece e mesmo assim Ele decidiu ficar. E mesmo assim Ele decidiu permanecer. E mais, Ele te chamou. E sabe o que Ele falou? Vem viver o terceiro dia comigo. Depois dele chamar Natanael, ao terceiro dia, fizeram-se bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Então, para pensar. A gente sabe que hoje o nosso relacionamento com Jesus é comparado a um casamento. Nós somos a noiva, a igreja é a noiva, e Jesus é o noivo, certo?
Então, o nosso relacionamento... O que é a igreja, gente? A igreja são as pessoas que creem em Jesus. Isso aqui não é igreja, tá? Isso aqui é um prédio. A igreja que a Bíblia fala somos nós, as pessoas de carne e osso, que cremos em Jesus. Essa é a verdadeira igreja. Seja de judeus, seja de gentios, porque eles acreditavam que o Messias só viria para os judeus, entendeu? Mas aí, olha o que acontece, que coisa interessante. O primeiro milagre de Jesus foi um casamento, que simboliza o relacionamento que ele tem com a igreja, que somos nós que cremos nele, em Caná da Galileia, uma região mista entre judeus e gentios. Quer dizer, eu vim para todos. E estava ali a mãe de Jesus. E também foi convidado Jesus e os seus discípulos para bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus falou: ei, não tem vinho. E disse-lhe Jesus: ó mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse milagre, gente, ele é a coisa mais linda do mundo. Não é por acaso que esse foi o primeiro milagre de Jesus. Tem um significado, porque esse milagre é exatamente o que acontece na cruz. Ele está mostrando ali o que ele veio fazer. Eu vou derramar o meu sangue para instaurar uma nova aliança muito melhor do que a antiga, porque se a antiga fosse boa, não precisaria de uma nova. E eu vou fazer... Calma, você vai... Deixa eu... Aí ele começa a fazer isso aqui, ó. Ele começa a... parece muito simples. Nossa, Jesus ressuscitou morto. Jesus fez paralítico andar, transformou água em vinho. Parece uma bobeira, né? Por que Jesus fez transformar água em vinho? Pelo amor de Deus, tanta coisa importante para fazer. Jesus vai começar o ministério transformando água em vinho. É porque tem tanta coisa maravilhosa nisso aqui. Gente, isso aqui é simplesmente o resumo de tudo o que aconteceu na cruz. Olha que interessante. Jesus, a mãe de Jesus, ela diz o seguinte: olha só, acabou o vinho. Não tem mais vinho, faltou o vinho. E se você pegar a Bíblia é fantástica, porque ela pode ser toda lida numa planilha numérica, porque cada palavra, cada letra no hebraico tem um número correspondente. E cada letra, além de um número, também tem um desenho, um símbolo, uma coisinha ali que ela representa. E aí você vai para a palavra vinho. A palavra vinho, no original, é composta por 3 letras. Iod, Iod e Nun. Iod, o número dele é 10. O outro Iod, 10. Nun, 50. 10, 10, 50. Todos múltiplos de 5. 5 é o número da graça, do favor imerecido. Aí você tem ali uma graça superabundante. Vinho fala sobre isso, sobre uma graça superabundante. Os símbolos das letras: Iod, Iod, Nun. Iod, uma mão aberta. O outro Iod, outra mão aberta. Nun, um peixe que simbolicamente fala sobre uma vida que flui de maneira abundante. E aí você olha simbolicamente, uma mão aberta, outra mão aberta, e uma vida que flui de maneira abundante. E aí você vai para João 10, 10, que diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando Jesus ele abriu os braços naquela cruz e ele se deixou pregar naquela cruz por mim e por você, ele estava derramando o sangue dele para que uma vida sobrenatural fluísse a partir do momento que você dissesse: eu creio, eu quero esse Jesus na minha vida. Isso é o verdadeiro vinho que Jesus veio trazer, essa verdadeira vida abundante que 2 mãos abertas num madeiro vieram trazer para mim e para você. E aí eu queria que a gente lesse de novo esse capítulo, mas agora a gente vai trocar a palavra vinho pela palavra vida. E faltando vida, a mãe de Jesus disse: não tem vida. Eles não têm mais vida, acabou. Não existe vida sem Cristo. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Às vezes a gente se pergunta: gente, mas por que Jesus... Porque Jesus parece que ele não responde as coisas direito, ele fala meio, né? E aqui o que Jesus estava dizendo? Gente, não tem vida. Eles precisam de uma vida. E Jesus está dizendo: não é a hora de eu entregar a minha vida. Não é esse o momento de eu entregar a minha vida. Vai existir um momento em que a minha vida será entregue na cruz. Esse não é o momento. Calma, calma. E aí vem Maria, porque assim, vamos combinar. A Maria foi meio, né? Você pensa assim. Aí a mãe falou para o servente o quê? Faz tudo que ele manda. Peraí, mas ele acabou de dizer que não é chegada a hora dele. Por quê? Porque ele não estava falando daquele vinho em si. Ele estava falando da vida que ele ia entregar para que agora nós tivéssemos vida. Aquele não era o momento dele entregar a vida. E aí Maria faz o quê? Faz o que ele fala. O que Maria simboliza, gente? Maria, ela fala sobre a gente poder abrir mão do controle no 3º dia. É tão gostoso abrir mão do controle, gente. É bom demais.
É bom demais você poder abrir mão do controle e falar, Jesus está contigo. Maria fez o seguinte, faz o que ele manda. Eu não sei o que ele vai mandar. Se ele mandar todo mundo embora para casa porque acabou a festa, a solução é dele, não é minha. Porque é de Jesus que vem a melhor solução, não é de mim. Eu não sei qual solução ele vai fazer, mas ele vai trazer a melhor solução. O nosso problema é que a gente fala assim, tem que ser desse jeito. Mas porque eu só vi Jesus fazer assim, quem disse? Para de botar Jesus numa caixa. A gente faz isso com Jesus. Mas só tem restauração familiar se a pessoa... Quem disse? Mas só tem cura se for 7 vezes seguida na igreja e fizer... Quem disse? A gente bota Jesus numa caixa o tempo todo e o que ele está falando é: bem-vindo ao terceiro dia, onde você entrega a mão do controle e fala assim, faz tudo o que ele disser. Faz tudo o que ele disser, gente. Se ele mandar, nós vamos fazer porque ele está mandando e ele tem a solução, não eu. Glória a Deus que eu não tenho a solução. Glória a Deus que eu não tenho a solução. Sabe, às vezes você está procurando soluções baseado na tua força. Zacarias vem dizendo, não por força nem por violência, mas pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Não é você que vai achar a solução. Fala, como é que eu busco então essa solução do Espírito Santo? Primeira coisa, chama ele. Fala, Espírito Santo, preciso da solução. O que você quer que eu faça? E ele vai começar a te direcionar, assim como Jesus fez. E estavam ali postas 6 talhas de pedra. 6, número do homem. O homem foi criado no 6º dia. Para as purificações dos judeus. Em cada uma tinham 2 ou 3 almudes. E falou Jesus, faz o seguinte, bota água em tudo aí. Enche até em cima. Não vem com pouca coisa, não. Eu quero coisa grande. Porque com Jesus o negócio é sempre transbordando. E disse-lhes, agora você tira um pouquinho e leva lá para o mestre de sala. Levaram, o mestre de sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde ela tinha vindo. Chamou o mestre de sala, o esposo, falou o seguinte, todo homem põe o vinho bom primeiro. Aí todo mundo já bebeu, já está como? Já está, Aí a pessoa vai e coloca o vinho inferior, né, para ninguém falar mal do casamento. Mas é engraçado que agora só que você está botando o melhor vinho. E é isso que Jesus veio fazer. O vinho de Jesus é muito melhor que o antigo. As soluções de Jesus são muito melhores do que você possa pensar ou imaginar. A nova aliança é infinitamente superior à velha aliança. O fim é sempre melhor que o começo. Jesus sempre melhora a história. Essa é a história do Evangelho. Essas são as boas novas. Ei, eu vim para te encher de água, para te encher da palavra, para que naturalmente transborde de você uma vida, um vinho, uma vida nova muito melhor que a antiga. Para que você comece de fato a viver agora com Cristo os melhores anos da tua vida. Porque eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Não é qualquer tipo de vida, é uma vida sobrenatural. É uma vida sobrenatural, gente. E quando a gente começa a abrir os nossos olhos para entender a dimensão desse milagre, entendendo que isso aqui estava falando da cruz, eu vou derramar o meu sangue, eu vou abrir a minha mão, para que agora, através do meu sangue, eles sejam cobertos por mim, eles vão se revestir de Cristo, e a partir disso viver uma vida, e não uma vida qualquer, mas uma vida abundante. Foi isso que Jesus estava mostrando com esse primeiro milagre. Eu vim transformar essa água sem sabor, insossa, em um vinho, em uma vida, que quando as pessoas te conhecerem, elas vão falar, que Jesus, caraca, que pessoa legal, que pessoa, gente, eu quero andar com essa pessoa, oh meu Deus, parece que eu ando com ela, o negócio flui. Por quê? Porque esse é o vinho novo, gente. O vinho novo é melhor que o antigo. Foi isso que Jesus veio fazer. E a gente vai pular agora para 3 anos depois. Então, primeiro, Jesus ele chama Natanael e 3 dias depois ele começa o ministério dele. Fazendo o quê? O milagre da transformação de água em vinho. E eu queria dizer que é isso que ele faz com a gente. Primeiro ele te chama, ele te olha, ele fala assim, te vi debaixo dos teus problemas, dos teus medos, das tuas imperfeições e da tua autojustificação. E te quero. Vem andar comigo. E aí você é convidado para viver o 3º dia. E aí você é levado para esse lado, para olhar para esse milagre e entender, peraí, ele veio para que eu tenha vida e não uma vida qualquer, uma vida em abundância. E aí a gente corta para 3 anos depois. Última ceia. Um dia como a nossa sexta-feira, que passou há 2 dias atrás. O que eles estavam comemorando? Para quem não sabe, o que é que os judeus comemoram na Páscoa? Vocês lembram que o povo era escravo, e aí Deus levanta Moisés para liberar o povo do Egito, certo? E manda uma praga, e 2 e 3 e nada, e na 10ª praga, que é a morte dos primogênitos,
Quando Deus manda essa praga, ele dá uma instrução muito clara. Povo judeu, vocês vão matar um animal perfeito, lindo, maravilhoso, e vocês vão passar o sangue no umbral da porta. Mas vocês vão passar o sangue nesse formato aqui, ó, formato de uma cruz. E todas as vezes que o anjo da morte vier buscar o primogênito, ele vai ver, caramba, nesse primogênito eu não posso tocar, porque tem uma marca sagrada de um sangue em formato de uma cruz. Então eu vou, passar por cima. Passar por cima, eles chamam de Pessach, Páscoa. Então, o que é comemorado na Páscoa? A libertação do povo do Egito, porque foi depois dessa praga que o faraó falou, manda esse povo embora. Então, é isso que eles comemoram na Páscoa, e é justamente isso que Jesus estava comemorando aqui. E nós esperávamos, deixa eu só, Lucas, não é aqui não, minha gente. Em Mateus antes, deixa eu achar aqui. Para a gente acompanhar. Não está aqui, mas tudo bem. Está aqui, é esse aqui. Ó. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o partiu, abençoou e deu com eles. Não é essa parte, gente, isso aqui é depois. Tinha que ser Mateus aqui, mas tudo bem. Enfim, não está aqui. Deixa eu ver se está aqui no meu celular. Um segundo. Deixa eu abrir aqui. Eu abri aqui rapidinho, gente. Pode dar um cochichinho agora, aquele momento que você quer falar aquela coisa que você está esperando dentro do começo do culto, aproveita essa chance. Aproveita essa chance que nós vamos abrir aqui para encontrar. João, Salmo. Jesus. Que calor. Aqui, ó. Não coloquei. Realmente não foi colocado por mim, erro meu. Enfim, tá Jesus na última ceia, e ele olha e fala, acha aquela passagem da última ceia para mim aí, em Mateus, pode ser? Que ele está falando com os discípulos antes de morrer. Se puder dar aqui para mim, fazendo favor. Aqui, ó. 26, versículo, né? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e o partiu e falou, olha, tomam e comam o meu corpo. Ele tomou o cálice, disse graças e disse, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E eu vou falar uma coisa para vocês nesse dia, nessa Páscoa, que a gente está aqui comemorando a libertação do povo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não vou voltar a comer de novo com vocês enquanto esse dia não se cumprir no mundo espiritual. Então, Jesus está ali, Santa Ceia, falando, olha só, isso aqui, gente, isso que vocês comeram durante anos, esse pão, para celebrar que vocês saíram do Egito, isso aqui agora é o meu corpo, esquece o negócio do Egito. Isso aqui é o meu corpo, que vai ser moído e vai ser entregue por vocês. Está vendo esse cálice, que lembra daquele sangue que foi passado na porta? Esquece isso. Esse sangue que foi passado na porta falava de mim, do meu sangue, que vai ser derramado por você. Agora eu vou falar uma coisa, eu só vou voltar a comer com vocês quando a verdadeira Páscoa se cumprir no mundo espiritual. Então até hoje eles não comemoravam a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa era a libertação de todos nós desse Egito, dessa prisão que a gente vive de medo, de problema, essa prisão de pecado, essa prisão de Satanás, essa prisão do inferno. E aí Jesus, quando ele diz isso, ele fala, a próxima vez que eu tomar essa ceia com vocês é porque a verdadeira Páscoa se cumpriu no mundo espiritual. E aí sim, vem Jesus, 3 dias depois, lá em Lucas, começa a conversar, ele chega diante dos discípulos, os discípulos não reconhecem que é Jesus. E aí ele diz o seguinte, os discípulos falando para Jesus, a gente estava esperando que ele fosse redimir Israel. Mas agora é o 3º dia desde que tudo aconteceu, gente, nada acontece. Olha, a gente está tão triste, falando para o próprio Jesus ressuscitado. E é muito interessante a gente perceber que eles não reconheceram Jesus. Aí você para pensar, gente, como é que não reconhece Jesus? Andou 3 anos com Jesus, só tem 3 dias que não viram Jesus, mas não reconheceram. Como que não reconheceram? Essa palavra no original é eles foram auto-impedidos de ver que era Cristo. Eles não conseguiam ver que era Jesus. Por quê? Por falta de fé.
Ô Bruna, como é que você sabe que eles não tinham fé? Porque se eles tivessem fé, no terceiro dia eles iam estar, cara, é o terceiro dia, galera. É hoje, meu povo. Como é que eles estavam no terceiro dia? Tem 3 dias já. E nada desse homem ressuscitar. Quer dizer, tinham fé? Não tinham. Porque se tivessem fé, cara, hoje é o terceiro dia. Pô, vamos todo mundo para aquela porta daquele túmulo que eu só saio de lá quando eu vejo Jesus. Porque é hoje, minha gente. Ei, aqui não sai. Como é que é? Quando você grita num show, não sei. Não é isso, não. Você fala assim. Eu não, esqueci, gente. Esqueci, não tô... Não é, quando você quer ver uma pessoa muito. Obrigado, uma jovem. Jesus, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Vamos, Israel, eu de Jesus. Cadê você? Vá, eu vim aqui. Por quê? Terceiro dia, galera. Gente, esse homem que ressuscitou morto, que fez o povo enxergar, falou que ele ia voltar a viver no terceiro dia. Bora para a porta daquele túmulo lá, porque é hoje, gente. Como que ele estava? Ai, morreu. Nossa, gente, olha, achei que ele ia redimir Israel. Quer dizer, Jesus não era o Salvador, Jesus era o meio para Israel se sobressair. Jesus não era o Salvador, Jesus era só, ele vai redimir Israel. O foco era Israel, não Jesus. E aí eles não conseguiam ver Jesus. Por quê? Porque estavam sem fé. Gente, sem fé não tem como a gente reconhecer Jesus nos detalhes, é impossível. E aí tá, e daí Jesus vai andando com eles. E Jesus vai falando assim, gente, mas vocês são... complicado, hein? Não, parece que eu conheço. E aí Jesus começa a falar sobre ele mesmo para os discípulos. Ele fala assim, vocês não lembram que tinha a promessa lá não sei aonde? E ele vai começando a expor os discípulos as escrituras. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. É de Cristo. A gente sempre fala sobre isso, é sempre bom falar, porque tem muitas traduções que falam ouvir a palavra de Deus. Qual que é a diferença, Bruna, de ouvir a palavra de Deus e a de Cristo? É diferente. A palavra de Deus é do Gênesis ao Apocalipse. Essa é a palavra de Deus, mas a palavra responsável por gerar fé é a palavra de Cristo. Porque eu posso chegar aqui e falar, olha só, não matarás, tá? Vamos guardar o sábado. É a palavra de Deus. Concorda comigo? Gerou fé? Não gerou. Mas se eu chegar e falar, olha só, pelas pisaduras de Cristo você foi curado. O castigo que te traz a paz estava sobre ele para que você vivesse uma vida agora em paz. Isso gera fé. E isso que Jesus fez. Jesus expôs os discípulos à palavra dele. Ele foi falando dele mesmo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E finalmente eles sentam numa mesa. Aconteceu que estando eles à mesa, o que é que Jesus fez? Exatamente o que ele tinha feito há 3 dias atrás. E tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. E aí nesse momento eles abriram os olhos e reconheceram, meu Deus, é Jesus! E ele desapareceu. E olha o que Jesus falou, vocês lembram da promessa? Gente, eu não vou voltar a comer com vocês até que a Páscoa se cumpra. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. E agora ele faz o quê? Come com os discípulos para falar, lembra da Páscoa? Agora ela se cumpriu no reino espiritual. Agora a verdadeira libertação do meu povo aconteceu. E a partir daquele dia que você, na sua igreja, em 2026, levantar sua mão e falar, eu quero Jesus como Senhor e Salvador, você vai agora receber a natureza do próprio Deus. Você vai agora se revestir do próprio Cristo, para você ter não uma vida qualquer, mas uma vida abundante, uma vida sobrenatural. Gente, isso é demais, gente. Filipenses 3:10. Quero conhecer a Cristo e experimentar o poder que o ressuscitou. Gente, a gente tem que viver o terceiro dia todos os dias da nossa vida. O terceiro dia, ai que legal, Jesus ressuscitou o terceiro dia. Não. Olha o que Filipenses está dizendo. Eu quero conhecer a Cristo. E eu quero experimentar o grande poder dele. O poder que ressuscitou. O poder da ressurreição é para você experimentar todos os dias que você acorda. Você lembra quando eu comecei aqui falando sobre Esther, sobre Jonas, sobre Abraão? Vários eventos muito interessantes acontecendo ao terceiro dia. Você sabia que depois que Jesus ressuscitou, mais nenhum evento interessante aconteceu ao terceiro dia? Sabe por quê? Porque o terceiro dia é todos os dias da nossa vida, a partir do dia que Jesus ressuscitou. Todos os dias é o dia do terceiro dia. Você acorda no terceiro dia. O terceiro dia é aquele que Jesus bradou. Olha só, ele bradou, está consumado, ele ressuscitou para que agora vocês tenham uma vida sobrenatural. O terceiro dia é a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta. Por isso que nenhum evento mais sobrenatural aconteceu ao terceiro dia.
Porque o maior evento sobrenatural aconteceu. Pum, Jesus ressuscitou. E agora, espiritualmente falando, eles estão vivendo todos os dias o terceiro dia. E a gente agora precisa aprender a viver na dimensão do terceiro dia. É por isso que essa pregação se chama Bem-vindos ao Terceiro Dia. Porque a gente não consegue viver na dimensão do terceiro dia. É como muitas vezes se a gente estivesse preso entre o segundo e o terceiro dia. Eu sei que existe uma promessa, mas parece que ela está tão longe. E a gente vive vários segundos dias na nossa vida. Vários dias em que o milagre, a promessa, o dia bom, parece que eu nunca consigo viver em paz. Sempre tem um problema. Porque o terceiro dia é isso, é o milagre, é a resposta, mas parece que ele não chega. Parece que eu estou ali preso, estagnado entre o segundo e o terceiro dia. Mas isso é o que Satanás quer que você pense. Porque o terceiro dia já chegou há 2000 anos atrás e você precisa ser livre de uma vez por todas para começar a entender a Páscoa. Essa Páscoa que a gente está celebrando hoje, nós estamos hoje, simbolicamente no terceiro dia. Jesus está te falando hoje, abrindo os teus olhos. Você vive sob a perspectiva do terceiro dia. E gente, como é que é viver nisso? Como é que é viver sob a perspectiva do terceiro dia? Você teve uma pessoa na Bíblia que ela viveu sob a perspectiva do terceiro dia. Paulo. A gente vai lá para Atos. Atos 16. Paulo... nesse momento aqui, Paulo estava indo pregar e ele expulsa um demônio de adivinhação. E aí ele é preso, porque ele expulsou um demônio de adivinhação. Ele é preso, jogado na cadeia, ele é colocado nu em praça pública, é açoitado, vai para uma cadeia, prendem os pés dele, ele não pode nem andar, e ele está dentro de uma cadeia. Mas Paulo, ele vivia sob a perspectiva do terceiro dia. Ele sabia que o terceiro dia tinha chegado. Gente, se o terceiro dia chegou, não interessa o que eu estou vivendo do lado de fora. Interessa que eu sou livre do lado de dentro. E olha só, perto da meia-noite, na pior hora. Eu não sei quantos de vocês já tiveram esse dia na vida de vocês. Esse dia que é a meia-noite. Eu já tive algumas meia-noites na minha vida em que eu achei que eu não fosse suportar. Em que eu estava como se eu estivesse com a folha da figueira, tentando me esconder de Deus. E aquele dia, a única coisa que eu conseguia falar era Jesus. Eu não sei se vocês já viveram dias assim, que você fala assim, eu não sei nem como orar. Eu não tenho como orar, eu estou sem força para orar. Você está nessa tua meia-noite, mas você precisa se lembrar que você já vive no terceiro dia. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, pessoas que sabiam que viviam no terceiro dia, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriu todas as portas e foram soltas todas as prisões. Não foi só de Paulo e Silas não, gente. Foram todas as prisões, porque com Jesus é superabundante. É 6 talhas de vinho para uma multidão de gente. É soltar a prisão de todo mundo que está ao teu redor escutando a tua ação de graça. Porque, gente, é muito difícil você louvar no meio da meia-noite. É difícil demais. Mas só louva quem sabe que vive o terceiro dia. Só louva quem sabe, eu não vivo pelo que eu vejo, porque a fé eu não vivo pelo que vejo, mas pelo que creio. Então, diante dessa situação ruim, eu vou louvar porque eu já estou no terceiro dia. Você tem que aprender que você não está esperando o teu milagre. Teu milagre já chegou. Ele se chama Jesus Cristo naquela cruz. Aquele que não poupou o seu filho, como graciosamente não dará com ele todas as outras coisas. Ele já te deu Jesus para te mostrar, eu já te dei tudo, eu já te dei o 100%, como é que com Jesus eu não vou te abençoar com todos esses outros milagres que você busca? Calma, você está no terceiro dia, começa a viver pela perspectiva do terceiro dia, porque no perspectiva do terceiro dia, você perdeu o emprego, mas você sabe, eu posso continuar me alegrando, não porque eu perdi o emprego, mas porque eu sei o que Cristo fez naquela cruz, eu sei o Deus que eu sirvo, e por isso eu posso me alegrar. Ah, mas eu estou doente, então eu estou doente. Peraí, eu estou doente, mas a palavra diz que pelas pisaduras eu sou curado. Então, apesar de eu estar doente, eu sou livre para louvar e para viver uma paz que excede o entendimento. Não é para eu entender, porque quando eu estou doente, não é para eu estar em paz, mas eu estou por quê? Porque ela não é para entender, é para eu viver. Isso é viver sob a perspectiva do terceiro dia. Gente, é libertador você viver pela perspectiva do terceiro dia.
E aí o que acontece? Essa libertação, porque Paulo ele era livre internamente. E por ser livre internamente, essa liberdade naturalmente aconteceu no mundo natural. Porque ele se posicionou, eu sei que eu sou livre. Eu vou louvar, porque agora eu consigo pensar não mais da terra para o céu, mas a minha cabeça é do céu para a terra. Eu sei quem eu sou. E aí naturalmente as prisões, elas se rompem. E é muito interessante o que acontece. Vamos lá para o dia da ressurreição. Na hora sexta, houve trevas sobre a terra. Até a hora nona, houve uma escuridão sem fim. Paulo estava louvando aonde? À meia-noite, onde tinha trevas, numa hora muito sombria. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, houve um terremoto. O que aconteceu lá na história de Paulo e Silas? Um terremoto. Fenderam-se as pedras. O que aconteceu na história de Paulo e Silas? Quebraram as prisões. E olha o que aconteceu no dia que Jesus ressuscitou. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Quem sabia disso? Que quando Jesus morreu, uma galera dos santos ressuscitou. Você imagina, tinha gente que fala, gente, não vejo há 10 anos a pessoa, tua sogra, você estava dando tua sogra lá de volta. Você fala, gente, o que aconteceu, meu Deus do céu? Gente, nesse dia, muitos corpos que dormiam foram ressuscitados. O que é que aconteceu no dia que Paulo e Silas louvaram? Louvaram na meia-noite, na hora escura. A prisão quebrou e pessoas aceitaram Jesus naquele dia. Pessoas ressuscitaram. Pessoas voltaram a viver. O cenário do dia que Paulo e Silas oraram é o mesmo cenário do dia que Jesus morreu. É o mesmo cenário desse dia. Pedras se quebrando, terremotos acontecendo. E a verdade é que nesse dia e no dia de Paulo e Silas houve um terremoto físico, mas Deus ele está trazendo terremotos espirituais nesse dia, gente. Ele está quebrando cadeias. Todas as vezes que a gente se posiciona na perspectiva do terceiro dia, não como crendo, meu milagre vai chegar. Não, eu não estou preso entre o segundo e o terceiro dia. O meu milagre já chegou. O meu milagre se chama Cristo. Ele já ressuscitou. Existem terremotos espirituais quebrando cadeias na sua vida. Gerando vidas ao seu redor, porque você vê que não fica só em Jesus, mortos ressuscitam. O dia que Paulo e Silas eles cantam, pessoas são liberadas da cadeia, pessoas aceitam Jesus, e o carcereiro que prendia eles, também tem uma transformação sobrenatural. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro, aquele homem que prendeu Paulo e Silas na prisão, olha como é legal viver no terceiro dia. Viver os milagres de Deus. O homem que prendeu foi o mesmo homem que lavou a ferida deles. Esse mesmo homem levou eles para casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa. Então quer dizer, ele prendeu Paulo e Silas, mas depois de ver o tamanho daquela... Gente, que fé é essa? Os caras louvaram, a prisão quebrou. Eu quero esse Jesus para a minha vida. Jesus faz isso, gente. Ele transforma aquela pessoa que era ele pega o teu caráter, ele transforma o teu caráter. E aquela pessoa que antes aprisionava se torna uma pessoa que lava feridas. Aquela pessoa que aprisionava se torna uma pessoa que cuida, que leva para casa, que fala, vem aqui. Olha a maravilha de você poder viver na dimensão do terceiro dia, gente. O terceiro dia ele se vive pela fé. O poder da ressurreição não depende do que você sente. Eu vou falar de novo. Esse poder que Paulo vem escrevendo, vamos experimentar o poder da ressurreição, não depende do que você sente. Estar em Cristo é como eu estar dentro de um avião e eu vou chegar no meu destino porque eu peguei o avião certo. Mas eu estou triste dentro do avião. Eu vou chegar tanto quanto aquele que está feliz. Porque não depende do que eu sinto, depende de onde eu estou. Eu estou em Cristo. E por eu estar em Cristo, eu já estou vivendo nessa perspectiva do terceiro dia. Você vai chegar no destino, independente de como você se sente. Porque você chega não pelo seu esforço, mas porque você está no avião certo. Esse avião é Cristo que te carrega. Ande concordando com o que o céu diz. Alinhe o seu pensamento ao pensamento dos céus. E, para finalizar, eu queria chamar a banda para subir aqui. A gente vai apagar um pouco as luzes. Eu vou ministrar uma palavra no coração de vocês. Mas eu queria realmente convidar vocês. Deus, Ele te convida nessa noite. Gente, vamos viver na dimensão do terceiro dia. Vamos viver na dimensão daquilo que Cristo já fez, porque hoje, simbolicamente, é o terceiro dia.
E você está sendo convidado a viver sob a perspectiva do terceiro dia. Porque se você olhar para a história de Paulo e Silas, as coisas não estavam favoráveis. Eles tinham sido presos, porque eles estavam falando a palavra de Cristo. E muitos de nós falariam, quer saber de uma coisa? Eu estou aqui, olha Jesus. Sacanagem, Jesus. Cara, eu estou aqui levando a tua palavra e você deixa que isso acontece comigo. Peraí, o mundo jaz o maligno, mas eu não sou desse reino, eu sou de outro. E mesmo que coisas ruins aconteçam comigo, eu sei que elas não têm o poder de definir quem eu sou. Pelo contrário, eu vou me firmar na verdade de quem eu sou. E naturalmente essas circunstâncias desfavoráveis vão virar um testemunho. Porque eu começo a viver na dimensão do terceiro dia, quando as coisas não vão tão bem. Porque tem dias que a gente está como Paulo e Silas. A gente está na pior hora da nossa vida, mas como Bruna, eu não estou no terceiro dia, eu estou presa entre o segundo e o terceiro. Mentira. Você já está vivendo na dimensão do terceiro dia. Você só precisa acordar e se posicionar e se alinhar com aquilo que o céu fez para você. Entre em concordância com a cruz, com aquilo que Jesus fez por você. A gente cantou aqui, a cruz é a caneta, o sangue é a tinta. E eu queria que a gente cantasse essa música, gente, e que essa música realmente ela entrasse dentro do nosso coração, para que vocês sejam despertos de uma vez por todas, para entender que vocês estão vivendo na dimensão do terceiro dia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas sendo o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Assim está escrito, que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. O Filho do Homem será entregue e morto, ressuscitará ao terceiro dia. O milagre do terceiro dia, aquele em que a resposta chega, em que a cura é finalmente decretada e a vitória é certa, está ali diante dos teus olhos. O dia em que Deus manifesta o seu poder e muda a sua história. O terceiro dia, o tão esperado terceiro dia. O dia do cumprimento da promessa, dia das lágrimas de alegria, dia de gritar: aconteceu, o meu milagre chegou, enfim o meu pai se converteu. A minha irmã teve alta do hospital sem sequelas. Olha, o meu marido se transformou, meu casamento ressuscitou. Pai, mãe, passei no vestibular. Olha, agora eu tô livre do medo, eu tô curada da ansiedade, crise de pânico nunca mais. A oportunidade de emprego chegou, o contrato foi assinado. Eu fui pedida em casamento. O teste deu positivo, eu tô grávida. O coração do avô voltou a funcionar. O sangue da filha respondeu ao tratamento. Minha família está restaurada. Meu filho me perdoou. Eu consegui finalmente pedir perdão. O terceiro dia. Aquele que hoje para você parece não chegar, mas isso é porque você está olhando com os seus olhos naturais. O convite para você hoje, ao terceiro dia, é colocar a sua visão do ponto de vista em que ela jamais deveria ter saído, dos lugares celestiais. Afinal de contas é lá que você está sentado com Cristo. Sua perspectiva não é mais da terra para o céu, mas é do céu para a terra. E nessa ótica nós já vivemos todos os dias no terceiro dia. Porque afinal de contas nós andamos por fé e não por vista.
O convite hoje é claro, o terceiro dia está aqui, diante dos seus olhos, te convidando, vem viver em mim, vem viver sob a perspectiva do tá consumado. Vem desfrutar da liberdade de ter Jesus e saber que as circunstâncias não definem mais como será o seu dia. Aliás, é você que, sabendo quem é, fará com que as circunstâncias se adequem à sua nova realidade. Viver no terceiro dia é conseguir enxergar como o céu vê. Conseguir ver como o céu vê as pessoas e tratá-las dessa forma. É você conseguir ver situações ruins como oportunidades de testemunho. É viver sob a perspectiva de que hoje é um dia que você pode ter esperança, que algo bom vai acontecer. Gere expectativa de coisas boas, ainda que esse algo bom more no fato de que sua rotina está ali, intacta, doce, diante dos teus olhos. Do filho que demora para colocar o uniforme, mas que está perfeitamente saudável e não para de falar, porque afinal de contas você continua sendo a pessoa preferida dele. Do marido que coloca o teu celular para carregar para você não ficar sem bateria. Da esposa que compra o pão francês de cada dia porque você gosta de tudo fresquinho. Da oração que acontece enquanto vocês estão no carro, no caminho para o trabalho. Do privilégio de levar o teu cachorro para um passeio no fim do dia e poder se exercitar com esses músculos e juntas que funcionam tão bem. E ainda assim, se tudo ao seu redor desabar, se parecer que você está dentro de uma prisão e que a situação difícil parece não ter fim e as escuridões parecerem maiores do que a luz, louve como Paulo. Deus já transformou isso em vida. Você que ainda não colocou as lentes certas para ver como Ele vê. Lembre-se, Ele venceu. Ele venceu o mundo e a boa notícia é que Ele vive. Ainda se não acontecer aparentemente nada de bom, você já tem tudo. Você já tem um Cristo ressuscitado. E ter Cristo é ser livre para ser feliz, mesmo em meio ao caos. Desperta, ser igreja. Você já está vivendo o tempo do favor de Deus. A espera finalmente acabou. Bem-vindos ao terceiro dia. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre